Olá, meu nome é Michelle Lícia, da dupla composta por Adriele Souza e Michelle Lícia, e iremos apresentar aqui a nossa entrega da prática de gerenciamento de processos. Eu, Michelle, irei apresentar a primeira questão, que era para a criação de 5 trades concorrendo simultaneamente a 2 recursos compartilhados, as quais somente uma trade por vez pode acessar cada recurso compartilhado. Então, a gente vai ver aqui na prática como isso funciona através de prints para poder a gente visualizar. Então vamos lá. Contextualizando novamente, esse código ele explora conceitos da concorrência e exclusão mútua entre threads. Então a gente vai analisar aqui esse código, eu vou mostrar cada parte dele e o resultado dele no final. Esse código ele apresenta o cenário de 5 threads competindo por 2 recursos compartilhados. O objetivo dele é adquirir e liberar esses recursos enquanto garantimos a exclusão mútua, ou seja, apenas uma thread pode acessar um recurso de cada vez. Então a gente iniciou aqui o código declarando as variáveis globais, como aqui já está o comentário. Então a gente tem aqui o recurso 1, recurso 2, o recurso 1 lock e o recurso 2 lock que vai ajudar aí nessa exclusão mútua. Aqui na função thread function, ele foi criado para simular um loop de atividades. Então, dentro do loop, a thread pode adquirir o recurso 1 usando o resource lock. E se isso for bem sucedido, ele vai imprimir o recurso que foi adquirido e simula o uso desse recurso por 1 segundo. Depois que ele finaliza aqui essa parte, ele aguarda 3 segundos e vai tentar adquirir o recurso 2. E sempre vai ser assim, quando ele terminar de fazer essa comparação, ele aguarda 3 segundos para ir para o outro recurso, para o recurso 2. Após fazer isso, ele vai para liberar esses recursos. Como? Ele vai definir o recurso 1 e 2 como none. Aqui, ele seta o resource 1 e o resource 2 como none, para poder informar que esses recursos estão disponíveis novamente. Então, a thread aguarda mais 3 segundos para tentar adquirir novamente esse recurso. Aqui nesse final, a gente consegue ver o iniciar 5 threads. Ele é usado para poder criar o loop, onde vão criar as 5 threads, cada uma com a função thread function, ou seja, cada uma ela vai acessar essa função thread function que a gente viu no começo do vídeo e criar esse ambiente de concorrência, onde essas threads aí eles vão tentar competir com esses recursos compartilhados. Bem, essa é a demonstração, né, da questão 1, que mostra aí a exclusão mútua entre os cenários de concorrência e como a gente pode usar esses locks para controlar o acesso a esses recursos compartilhados e mostrar como é que essas threads alternam entre si. No finalzinho, a gente consegue ver o resultado dessas threads aí funcionando. Então, ele diz aí o recurso 1 acessou, a thread 0 acessou o recurso 1, a thread 1 acessou o recurso 2, etc. E quando termina esse código, ele mostra lá fim das threads. A próxima questão agora vai ser apresentada por Adriele, que vai falar aí sobre a questão 2. Olá, me chamo Adriele, sou responsável por apresentar a segunda parte da nossa prática de gerenciamento de processos. E para isso a gente fez um mini simulador baseado no OSC Simulator, e isso a gente implementou um código de escalonamento repetitivo de processo, e alguns critérios foram seguidos, como por exemplo de criar processo, nome com nome ID. A gente escolheu o algoritmo de round robin, a gente também botou como selecionar o tempo do quanto, mostrar a lista de exercícios e os outros pontos. Para isso a gente implementou algumas classes e cada classe ela vai ser responsável por gerir uma parte do nosso código. O nosso código ele permite criar processos simulados
especificar características, como já dito anteriormente, e em seguida ele executa esses códigos simulando o compartilhamento da CPU. Na classe processo, é uma representação, na realidade, de um processo, portanto, aqui são descritos algumas propriedades que esse processo pode ter. No escalonador, ele é uma simulação de como seria um escalonador e, portanto, ele é responsável por gerenciar a fila dos processos de pronto, execução, e também possui metas para adicionar processos nessas filas, e é baseado no algoritmo Round Robin, como dito já. Quando a gente olha para a função main, ela é responsável por usar a interface de interação para que o usuário consiga inserir algumas dessas informações que a gente precisa, como, por exemplo, o quanto de tempo, o número de processos que serão simulados, as propriedades do processo e tudo mais. Também temos uma ação que executa o processo, e aí essa ação especificamente, ela simula o escalonador, chamando ele, né? Mostra qual processo está ativo na CPU, por quanto tempo ele permanece na CPU e quando ele é preemptado. O processo é colocado de volta na fila de prontos se ele não terminar dentro do quantum, certo? E aí a gente também tem uma ação que calcula as estatísticas, né? Que a gente chama no final do código, e ela calcula o tempo médio de turnaround, que seria basicamente o tempo total que um processo leva desde a chegada até a conclusão, e o tempo médio de espera, que é o tempo que um processo fica na fila de prontos aguardando a execução. Nosso código serve como essa ferramenta de simulação para entender o funcionamento do escalonador de processos em um sistema operacional e para analisar o desempenho dos processos em ambientes de concorrência. Portanto, eu já me adiantei e fiz alguns testes. Para esse teste especificamente, eu coloquei o quanto de tempo de 6 e coloquei 2 processos para simular e as propriedades correspondentes a cada um dos processos. Eu chamei o primeiro processo POP1 e o segundo de POP2. Coloquei o tempo de CPU do primeiro de 5 e o do segundo de 10. E aqui a gente pode ver justamente a execução sendo feita. No tempo 0, o processo não começa a ser executado, no tempo 5 ele é finalizado. No tempo 5, o processo 2 entra em execução, no tempo 11 ele foi preemptado e no 11 também ele volta a estar em execução e no 15 ele foi concluído. E aí o tempo médio de turnover no turnaround e o tempo médio de espera, no nosso caso, ele fica com o valor 0. Esse é o nosso simulador que a gente criou para essa atividade. Peço desculpa pela minha voz, estou um pouco doente, então não consigo falar tão alto. E obrigada. Até a próxima prática.